Graças a Deus. Eu quero saudar com a paz do Senhor. E desejo, meus irmãos, minhas irmãs, que você tenha uma boa recepção, que a palavra que vai ser pregada enche o teu coração de alegria, de paz, de esperança. Eu desejo servir ao Senhor melhor. Eu quero ler a palavra que está na primeira epístola de João, no capítulo 1, e eu quero ler até o versículo 4. Mas eu quero pedir também que você deixe o seu gostei, se inscreva no canal e quero fazer um convite. A FAEST. Se você quer aprender mais da palavra de Deus, abaixo no link você vai encontrar todas as informações necessárias para se inscrever na FAEST Academia. Então vamos à palavra. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 1 a 4. O que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Que palavra maravilhosa, palavra poderosa. Aqui, lá pelos anos 89 ou 90 da nossa era, o apóstolo João, agora já envelhecido, na unção do Espírito Santo, ele começa a dar uma declaração tão poderosa. O que vimos desde o princípio, o que vimos. Não foi que alguém me contou, não ouvi. E o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, meus irmãos. A palavra da vida é Jesus. Ele está dizendo que ele tocou na palavra da vida. Já estava numa época que começou a surgir algumas heresias, dizendo que Jesus não tinha um corpo, que Jesus era só uma ficção, e ele está dizendo, olha o que nós vimos com nossos olhos, eu contemplei, eu vi, as nossas mãos tocaram da palavra da vida, nós contemplamos, nós tocamos a palavra da vida, porque ele diz assim, a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. Ele está dizendo para a igreja, a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. Essa vida eterna era o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Ele é a vida eterna. Quem tem Jesus tem vida, quem não tem Jesus não tem nada. Quem tem Jesus tem a vida eterna, quem não tem Jesus não tem vida eterna. Isso é algo tão maravilhoso. E ele diz, estava com o Pai e nos foi manifestada. E eu me lembro aí da palavra que ele mesmo escreve, né? E o verbo se fez carne, oh, meus irmãos, e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Quem era o verbo? O Filho de Deus, aquele que a própria palavra começa em João, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, que coisa gloriosa. Não existia dois deuses. No princípio era o verbo estava com Deus. Então, o verbo, Deus outro. Isso é o entendimento da Trindade mesmo. A maior mistério para nós entendermos o nosso Deus, que é o único Deus, mas Ele é o Pai, Ele é o Filho, Ele é o Espírito Santo, é a doutrina da Trindade. Que coisa poderosa, que coisa gloriosa. E ele ainda diz, olha, o que vimos e ouvimos vos anunciamos. O que ouvi dele, eu estou anunciando. Eu não estou contando fábula, não estou contando história, mas estou contando que eu tive com ele, é realidade, ele tinha um corpo, e ele é bem claro quando diz, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco. Venha para ter comunhão conosco,
porque nós vimos, nós ouvimos, coisa gloriosa. E a nossa comunhão é com o Pai. Eu tenho comunhão com o Pai e também com seu Filho, Jesus Cristo. Meus irmãos, Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo é Deus. E João diz, eu tenho comunhão com o Pai, eu tenho comunhão com o Filho. E ele foi ainda dizer mais uma coisa para vocês, essas coisas eu estou escrevendo para que o vosso gozo se cumpra. Eu estou escrevendo essas coisas para que vocês se alegrem. Parece que eu estou vendo João pregando na igreja. E aí depois ele escreveu o Espírito Santo botando as palavras na sua boca, soprando, dando unção. Eu sou testemunho ocular. Eu vi, as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Que coisa gloriosa. As nossas mãos tocaram. João é aquele que a palavra diz que ele reclinava a sua cabeça no seio de Jesus. Ele era o discípulo mais jovem. E agora ele está envelhecido, mas ele não esquece que as suas mãos tocaram da palavra da vida. E ele diz que essa vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna. Ele era a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestado. Meus irmãos, minhas irmãs, obreiro, é uma bênção de Deus sermos crentes, é uma bênção de Deus nós temos essa confiança, essa esperança que o mundo não tem, o mundo não alcança, mas nós fomos iluminados, nós nascemos de novo, nascemos da água do Espírito, pelo poder do Espírito, nascemos uma nova vida espiritual pelo poder de Jesus, Ele que faz, é Jesus que tem todo o poder, meus irmãos, é isso que João está dizendo, eu toquei nele, eu vi a palavra, ele era a vida eterna, eu toquei na vida eterna, e ele está anunciando, meus irmãos, minhas irmãs, nós não vimos essa vida, não tocamos, mas pela fé, pela pregação da palavra, porque a Bíblia é bem clara que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra dele. Então nós cremos, é verdade. Quanto de nossos irmãos, quanto de nossas irmãs tem tido revelação, coisa gloriosa, das coisas celestes de Jesus, porque Jesus, irmão, é uma realidade. A vida eterna é uma realidade, e essa vida eterna está em você, meu irmão. Se você tem Cristo, a vida eterna está. É claro que é uma vida transitória, porque enquanto nós estivermos aqui, está sujeito a ter um tropeço, que não nos guarde disso, mas vamos manter a vida eterna em nós, servindo ao Senhor com alegria. Eu aproveito essa oportunidade para convidar você, meu irmão, sirva a Jesus com bastante alegria, com bastante entusiasmo, dê lugar ao Espírito Santo na sua vida, deixe Ele te renovar, deixe Ele te conduzir, deixe Ele te alegrar, porque Ele é o mesmo, Ele não mudou, e o Espírito Santo de repente está tão pertinho de você, falando e você não está entendendo, porque é uma linguagem espiritual. Você não está sozinho, você tem a bênção, você tem a vida eterna que está em Jesus. Quem tem Jesus tem tudo, quem tem Jesus tem vida eterna. Pense nisso, lembre nisso e continue servindo ao Senhor. É como disse o apóstolo, nós vimos e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Que coisa gloriosa. A palavra da vida que ele fala ali é Jesus, que é a vida eterna. É o Senhor que vos abençoe, meus irmãos. Agradeço pela audiência. O Senhor que te abençoe. E eu quero orar. Pai das misericórdias, Deus de bondade, Deus poderoso, abençoa todo o teu servo, a tua serva. Eu peço também pelos obreiros, dando graça, alegria, renovação espiritual, que sintam a paz, que sintam a alegria, que sintam, Senhor, a esperança certa de vida eterna. Pai de amor, eu peço em nome de Jesus. Amém.